Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e hoje nós vamos começar falando sobre o atletismo. Vamos começar com a parte de corridas. A corrida deve ter surgido na pré-história, pela necessidade de sobrevivência que os homens primitivos tinham, pois precisavam perseguir a caça ou fugir dos perigos. As corridas, elas são, em certo sentido, elas são uma forma de expressão atlética que o homem já desenvolveu. Embora existia algo de estratégia, a corrida ela é uma prática que envolve basicamente o bom condicionamento físico do atleta. Considerando aí a distância, as corridas elas dividem-se em curta distância, média distância e longa distância. E elas podem ser divididas também de acordo com a existência ou não de obstáculos colocados no percurso, ok? Bom, vamos falar também sobre o andar e o correr. Quando nós estamos andando? Quando estamos correndo? Quando é que a caminhada vira corrida? E qual a diferença entre o andar e o correr? Bom, na primeira imagem aí que nós temos, as meninas estão andando, estão caminhando. Ou seja, ao caminhar, vocês podem reparar aí na imagem que um dos nossos pés, alternadamente, sempre vão estar em contato com o solo, ou seja, com o chão. Então, vocês podem reparar ali que os pés sempre um vai em contato, depois o outro, e assim alternadamente. Já o correr, nós temos uma sucessão aí de pequenos saltos, ou seja, como podem reparar aí na imagem, o pé não está no solo, ou seja, parece até que está no ar, saltando. O que acontece aí? É uma sucessão de saltos, está fora do solo, e essa é a nossa diferença entre andar e correr. Ou seja, andar nada mais é na marcha. Marcha é o que? É o nosso andar. Um dos pés está sempre em contato com o solo alternadamente. E o correr é uma sucessão de pequenos saltos, onde ocorre de tempo em tempo a perda momentânea de contato com o solo, caracterizando a existência de uma fase aérea na corrida, ok? Bom, vamos para a história aí do atletismo. O atletismo, ele surgiu nos Jogos Antigos da Grécia, em 776 a.C. Desde então, o homem vem tentando superar os seus movimentos essenciais, que são o caminhar, o correr, o saltar e o arremessar. A história do atletismo é muito bonita, pois ela se inicia com a própria história da humanidade, quando o homem primitivo praticava suas atividades naturais para a sobrevivência. Chega mesmo até a se confundir com a mitologia, né? Porque, como a gente observa, o período da Antiguidade Clássica, com os Jogos Olímpicos que deram origem aos atuais Jogos Olímpicos da Era Moderna, trazem uma reminiscência cultural mais marcante, que é o Discóbolo de Miron. E já vocês vão ver aí numa imagem que eu coloquei para vocês, o Discóbolo de Miron. O atletismo sob forma de competição, ele teve a origem na Grécia. E a palavra atletismo, ela foi derivada da raiz grega. ATHI, competição, competição.
o princípio do heroísmo sagrado grego, o espírito de disputa, o ideal do belo e etc. O que se chamou de espírito agonístico. Daí então surgiram aí as competições que foram perdendo o caráter de religiosidade e assumindo exclusivamente o caráter esportivo, ou seja, aí sim virou um esporte real. O atletismo ele é a forma organizada mais antiga do esporte. As primeiras reuniões da história foram os Jogos Olímpicos, que iniciaram os gregos no ano de 776 a.C. Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia o lançamento de discos, saltos em comprimento, corrida de obstáculos, e assim foi indo. Aqui nós temos a imagem de Escóbulo de Miron. Hoje ela é muito bem conhecida, pois ela é o símbolo da educação física, né? Para quem conhece ela, ela é o símbolo da educação física. E ela é uma famosa estátua do escultor grego Miron, produzida em torno de 455 a.C., que aí nela ela representa um atleta momentos antes de lançar um disco. Como vocês podem reparar ali, ó, tem um disco na mão dele, foi momentos antes dele lançar esse disco. Bom, os romanos, eles continuaram celebrando as provas olímpicas depois de conquistar a Grécia no ano 146 a.C. No ano 394 da nossa era, o imperador romano Teodócio aboliu os jogos, ou seja, cancelou os jogos. Durante 8 séculos, não se celebraram as competições organizadas de atletismo. Restauraram-se na Inglaterra em meados do século XIX. Então, as provas atléticas converteram-se gradualmente no esporte favorito dos ingleses. Em 1896, iniciou então em Atenas os Jogos Olímpicos, uma modificação restaurada dos antigos jogos que os gregos celebravam em Olímpia. Mais tarde, então, os jogos celebraram-se em vários países com intervalo de 4 anos, exceto em tempo de guerra. Bom, vamos passar então para a maratona. A maratona ela é a mais famosa das corridas de resistência, pois ela se baseia na legendária façanha de Filípides, um soldado grego que em 490 a.C. ele correu o campo de batalha das planícies de Maratona até Atenas, e numa distância superior a 35 quilômetros, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Uma vez que ele cumpriu a missão, infelizmente caiu morto. Já as maratonas modernas, elas exigem um percurso ainda maior um pouco, ou seja, de 192 metros. Bom, na definição moderna que nós temos, o atletismo ele é um esporte com provas de pista, que são as corridas rasas, corrida com barreira ou com obstáculo, salto, arremesso, lançamento, prova combinada, decato e epitato. Nós temos também as corridas de rua, nas mais variadas distâncias, como a maratona e a corrida de montanha. Temos as provas também de cross country,
que são as corridas com obstáculos naturais e artificiais, e até mesmo a marcha atlética, que é a caminhada, aquela caminhada mais acelerada. Considerando aí o esporte base, por testar as características básicas do homem, o atletismo ele não se limita somente à resistência física, mas ele integra essa resistência à habilidade física. Comporta 3 tipos de provas, disputadas individualmente, que são as corridas, os saltos e os lançamentos. Conforme as regras de cada jogo, as competições realizadas em equipe, elas somam pontos que seus membros obtêm em cada uma das modalidades. Nos primórdios aí da nossa civilização, começa a história do atletismo. O homem das cavernas, de forma natural, praticava uma série de movimentos nas atividades de caça, em sua defesa própria até, né? Então ele saltava, ele corria, ele lançava, enfim, tinha várias habilidades aí relacionadas com a competição de atletismo. Então, nós podemos aí verificar que as provas de atletismo são naturais e fundamentais do homem. O andar, o correr, o saltar, o arremessar. Então, por isso, o atletismo ele é considerado o esporte base, ok? Bom, vamos lá. Como o atletismo é um esporte base, por quê? Por exemplo, vamos lá. Podemos observar que uma jogadora ou um jogador em uma atividade, numa partida de futebol, basquete, voleibol, handball, durante o jogo ele anda, certo? E outras vezes ele corre, ele salta, ele pratica o arremesso. Então, por isso, ele é chamado, e essas habilidades dele é chamada como base. Ou seja, pois faz parte dessa modalidade do atletismo. Então, por isso, o nome esporte base. Bom, para a gente finalizar então, gente, dê uma olhadinha, tá? Na nossa apostila, que eu disponibilizei lá na plataforma para vocês. Dá uma olhadinha na nossa apostila, que tá tudo explicadinho, tudo desenvolvido lá também na nossa apostila. Então é só dar uma lidinha e não deixem de responder os nossos exercícios, pois é muito importante para a gente estar fixando a nossa matéria, ok? Então até semana que vem, beijinhos e tchau, tchau.